tentativa de ampliar seus domínios territoriais, o Japão deflagrou vários conflitos armados no início do século XX. No entanto, sua participação na Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos e a União Soviética aderiram os países da Europa Ocidental aliados. Japão, Itália e Alemanha foram os países que formaram o eixo. Foi devastadora e interrompeu momentaneamente o desenvolvimento tecnológico e industrial do país. Os Estados Unidos, que serviam de forte influência para o período da modernização japonesa, estavam preocupados com a situação geopolítica da região. O Japão havia declarado guerra à China em 1737 e tomado posse de vários territórios continentais, principalmente a Manchúria, região da China com a qual os Estados Unidos mantinham grandes interesses comerciais. Assim, os Estados Unidos passaram a pressionar o governo japonês, exigindo a retirada de tropas japonesas da Manchúria e promovendo o embargo de importantes insumos para a economia do país, sobretudo o petróleo. Várias tentativas de acordo entre os dois governos foram realizadas, porém nenhuma obteve sucesso. A situação conflituosa entre estadunidenses e japoneses chegou ao externo, quando, em dezembro de 1941, aviões japoneses bombardearam a base estadunidense de Pearl Harbor, localizada no arquipélago do Havaí. De forma a assegurar o fornecimento de recursos para o país via Sudeste Asiático, tropas japonesas agiram rapidamente na região, cerca de 6 ou 7 meses depois após o ataque de Pearl Harbor. Já denominavam importantes posições no Oceano Índico. E das tropas aliadas veio rápido, e em virtude da sua superioridade militar, em várias batalhas foi reconquistando territórios e encurralando o exército japonês. O final da guerra para o povo japonês foi bastante trágico e um marco vergonhoso da história humana, quando foram usadas bombas atômicas, armas de destruição em massa. O projeto Manhattan, que visava a produção de uma arma nuclear, desenvolveu as bombas que foram jogadas em agosto de 1945, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de pessoas até hoje. As consequências desses ataques podem ser sentidas, principalmente associadas aos danos à saúde das pessoas que vivem em áreas próximas ao ataque. Os Estados Unidos asseguraram sua forte influência econômica e política na região, alterando até mesmo a Constituição do país, possibilitando a maior abertura internacional de sua economia. Os Zaibatsus, por exemplo, foram desfeitos, permitindo-se assim a participação de outros grupos na economia do país. Outro fator importante foi a ajuda financeira dada pelo governo dos Estados Unidos, por meio do Plano Colombo, lançado em 1951, que tinha entre seus principais objetivos auxiliar a reconstrução econômica dos países da região, evitando também sua influência soviética, pois inicia-se o período da Guerra Fria. Nos primeiros anos que seguiram a rendição japonesa, a economia do país se encontrava toda desarticulada, com elevados índices de inflação, dominada em grande parte pelo mercado negro e a escassez de alimentos. Contudo, a recuperação econômica japonesa foi bastante rápida. Durante a década de 1960, o crescimento médio do seu produto interno bruto foi superior a 10% ao ano.
Com a indústria redirecionada para o mercado externo, o Japão passou por um novo processo de modernização industrial e que contou, entre outros fatores, com a mão de obra de elevado grau de formação de novas tecnologias desenvolvidas por empresas estrangeiras. Que contribuiu decisivamente para o fortalecimento da indústria japonesa foi buscar novos métodos de produção que evitassem o desperdício e aumentassem a qualidade dos produtos produzidos. Um exemplo disso foi o Just in Time, que é um sistema de gerenciador de produtos industrial criado pela Toyota no ano de 1930, mas difundido a partir da década de 1950, que determina o momento exato em que o produto será realizado na base da demanda, ou seja, matérias-primas e insumos que são eliminados, deixando aquilo que será processado durante o período. Também não existem estoques, ou seja, tudo que for fabricado já está vendido e deve sair da fábrica direto para o comprador. O rápido desenvolvimento da infraestrutura do país também foi fundamental para ampliar a competitividade de seus produtos no mercado internacional. Pode-se destacar o setor de transportes. Para viajar, por exemplo, da capital de Tóquio até a cidade de Osaka, distantes em mais de 500 quilômetros, gasta-se menos de 2 horas e meia, utilizando o moderno sistema ferroviário, chamado comumente de trem-bala, que atinge velocidades máximas próximas a 300 km por hora. De maneira geral, o Japão dá propriedade ao transporte ferroviário, tanto pelo seu menor custo de carga, quanto pela segurança, agilidade e por menos poluente quanto comparado ao transporte rodoviário. O Japão conta com mais de 1,2 bilhões de quilômetros de rodoviárias que percorrem as diversas ilhas que formam o país, além de mais de 100 aeroportos, com destaque ao Aeroporto Internacional Central Chumbu, construído de uma ilha artificial da Baía de Ise, que serve a cidade de Nagorno, e foi desenhado para proporcionar acessibilidade total ao embarque, independente da idade ou necessidades especiais.